Neste vídeo nós vamos aprender o que o Antigo Testamento diz sobre a ressurreição. Abraão antecipou a ressurreição. Vemos isso em Gênesis capítulo 22, versículo 5 e Hebreus capítulo 11, versículo 19. Jó viu a verdade da ressurreição. Jó capítulo 19, versículos 25 e 26. Isaías anunciou a realidade da ressurreição. Isaías capítulo 26, versículo 19. Mas foi Daniel, o profeta, que a coloca no tempo do reino. Na verdade, Daniel coloca a ressurreição bem no final da tribulação e antes do estabelecimento do reino. Se a sequência de eventos for seguida na quarta e última visão de Daniel, Daniel capítulo 10, do versículo 1 até Daniel capítulo 12, versículo 4, chegaremos ao ponto médio da 70ª semana da profecia das 70 semanas, quando Miguel se levanta em defesa de Israel, Daniel capítulo 12, versículo 1, ponto em que começa imediatamente a grande tribulação, o último período de 3 anos e meio de intensa angústia para a terra. Daniel escreve assim: haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação. É em seguida que a ressurreição é introduzida para mostrar como o reino recompensará a fidelidade naquele terrível período de tribulação. Daniel escreve assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2. Gramáticos hebraicos confiáveis traduzem este versículo da seguinte forma: e muitos do pó da terra despertarão. Estes, os que acordarem ou reviverem, serão para a vida eterna. Mas aqueles, o restante dos que dormem, que não acordarem ou reviverem, neste momento, serão para vergonha e desprezo eterno. Eu quero que você observe bem o que eu acabei de dizer. Se não percebeu, pare o vídeo e volte a ouvi-lo novamente. Eu vou explicar o que eu acabei de dizer. O mesmo intervalo de tempo é mencionado pelo Senhor Jesus, ao definir 2 ressurreições com mais de 1000 anos entre elas, em João capítulo 5, do versículo 28 ao 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, eu estou citando esses versículos, em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Não existe tal coisa, nem no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, como uma ressurreição geral, com os salvos e os não salvos ressuscitando juntos. A Daniel é dado para ver que a ressurreição dos crentes do Antigo Testamento ocorre um pouco antes do reino ser estabelecido na terra. Alguns expositores capazes insistem que essas palavras não se referem à ressurreição literal, mas que a ressurreição é usada como uma figura espiritual para a restauração nacional de Israel à terra prometida. Mas esta interpretação não serve. É construído sobre um grave erro gramatical e, além disso, joga todo o contexto em total desordem quando é feito isto. Está fazendo aqui o que os mestres amilenistas são acusados de fazer quando o literal não se encaixa no esquema proposto, eles o espiritualizam. Não há a menor dúvida de que Daniel está falando da ressurreição literal dos crentes do Antigo Testamento. A revelação dada ao apóstolo João concorda plenamente com este momento. Diz assim: os reinos do mundo passaram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, ou seu Messias, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Mas é muito interessante você ler este capítulo 11 de Apocalipse, pois tem mais coisa a dizer sobre a ressurreição destes do Antigo Testamento. Uma visão adicional é dada ao estabelecimento do reino na declaração em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, quando é dito: eu vi tronos e eles se assentaram sobre eles, e
o julgamento foi dado a eles. Estes estão ligados aos mártires do período da tribulação que ressuscitaram como os santos do Antigo Testamento. De toda a companhia dos ressuscitados é dito: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Assim, os crentes do Antigo Testamento e os mártires do período da tribulação serão ressuscitados no final da tribulação e antes do estabelecimento do reino. Quero enfatizar, analisando uma questão pertinente aos crentes do Antigo Testamento. Quando e onde os crentes do Antigo Testamento serão julgados, ou em outras palavras, quando as obras dos crentes do Antigo Testamento serão revisados pelo Senhor Jesus e recompensados por Ele, pelo Senhor? Como sabemos, os crentes da era da igreja serão avaliados e recompensados no tribunal de Cristo após o arrebatamento. Algo que vai acontecer 7 anos antes da vinda do Senhor para estabelecer o reino e dessa ressurreição dos santos do Antigo Testamento e também dos mártires da tribulação. Lemos assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que estiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Isto está ligado aos crentes no arrebatamento. Mas quanto aos crentes do Antigo Testamento, as Escrituras respondem a esta pergunta claramente: quando eles vão ser recompensados e avaliados? Isto mostra que o julgamento desses santos ocorre imediatamente após sua ressurreição e antes que eles tomem seu lugar na administração do reino. Assim, quando o 7º anjo soar a trombeta, a última trombeta, João é levado ao fim da tribulação e ao estabelecimento do reino. Nós lemos assim, em Apocalipse 11: e o 7º anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu, dizendo: os reinos deste mundo passaram a ser os reinos de nosso Senhor e de seu Messias, seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Isso está nos versículos 15 a 18. Em resposta, uma série de coisas acontece em sequência. Temos, por exemplo, adoração no céu, no versículo 16, guerra na terra. Versículo 18, a primeira parte desse versículo 18. Outras escrituras mostram que este é o Armagedon no final da tribulação. Leia Apocalipse capítulo 16, versículo 16. Temos também a ira de Deus. Isso está na segunda parte do versículo 18 de Apocalipse 11. As últimas 7 pragas. Este é o fim da tribulação. Você pode ler Apocalipse capítulo 15, do versículo 1 a 8. A próxima declaração diz, em Apocalipse capítulo 11, versículo 18, diz assim: é o tempo dos mortos para que sejam julgados. E segundo, é o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. Portanto, as pessoas a serem julgadas não podem ser outras, julgadas aqui no sentido de avaliadas, não podem ser outras, senão os crentes do Antigo Testamento. A linguagem é ampla o suficiente para incluir Israel e todos os outros crentes, além da nação, ou seja, os crentes da tribulação. Daí a sugestão de modificação da questão. Havia crentes antes de Abraão, o progenitor da nação de Israel. Havia todos os crentes antediluvianos, da família de Sete, Enoque até Noé, e então todos os crentes pós-diluvianos até a época de Jó. Haveria crentes de todas as nações do mundo que receberam o testemunho que Israel prestou de Jeová, nomes como Raabe e Naamã, que se destacam na Bíblia. Temos também os ninivitas que se converteram com a pregação de Jonas. O lugar do julgamento parece ser algum lugar na terra, perto de Jerusalém, e o período do julgamento é um pouco antes do estabelecimento do reino. A linguagem ou expressão julgamento, em Apocalipse capítulo 11, versículo 18, exige ou pede que se entenda ela no caráter de revisão do serviço de um crente, seu reconhecimento pelo Senhor e a recompensa do Senhor, que será
desfrutada por cada crente no reino. Ambos os crentes do Antigo e do Novo Testamento estarão diante de seu Senhor para ser avaliados e recompensados por Ele, mas em diferentes momentos estabelecidos nas Escrituras, como já mencionei. Os crentes da era da igreja será no tribunal de Cristo, após o arrebatamento. Os crentes do Antigo Testamento será antes deles entrarem no reino milenar. Revisados e recompensados pelo Senhor, eles reinarão em suas diversas esferas, até que o tempo se acabe e o dia eterno amanheça. Que o Senhor escreva a verdade de suas palavras de despedidas no nosso coração, no coração de cada crente. Ele disse: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um, segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22, versículo 12.